A defesa de um sistema de saúde mais igualitário e mais justo, com garantia de direitos a todos os brasileiros, está em debate hoje no programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participam desse debate Nelson Rodrigues dos Santos, presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Antônio José Barbosa, representante da Federação das Entidades Comunitárias do Estado do Piauí, e Marília Lovison, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública. Regionalização para enfrentar a fragmentação do Sistema Único de Saúde. Há uma proposta, quase uma provocação, isso dito pelo próprio enunciador da proposta, sugerindo que o SUS fosse transformado em uma autarquia pública, uma organização federal, estadual e municipal, tripartite, tendo como núcleo organizativo as regiões de saúde. Como funcionaria uma gestão de fato regionalizada do sistema e por que a questão da municipalização e a gestão tripartite do SUS não conseguiu enfrentar a questão da fragmentação da saúde? Vamos começar agora pela Marília, que terminou no último bloco. Ótimo. A gente estava falando, eu acho que vale a pena só complementar essa coisa do SUS de pobre para pobre, né? Que a gente precisa restabelecer essa conexão com a sociedade, né? A gente tem movimentos sociais na rua, as pessoas estão dizendo que querem serviços públicos de qualidade, que querem acesso a políticas públicas e que saúde e educação é direito. Então, o movimento da reforma sanitária, inclusive, tem que estar, né, conectado com essa população, inclusive se contrapondo à mídia que traz o valor, né, do que é público não tem valor. A grande mídia que é financiada pela iniciativa privada, pelo mesmo mercado de saúde. Exatamente. Que disputa o dinheiro público e que porque é confortável para essa mídia manter a ideia de que o SUS é a opção ruim, enquanto o sistema privado, o serviço privado de saúde é o que é o bom, né? Então, restabelecer esse pacto social que se tinha no momento que o SUS se coloca na Constituição Cidadã, inclusive com os trabalhadores, né, com a sociedade como um todo, para que a gente possa ter um sistema de saúde nacional, um sistema brasileiro que seja único e a gente não reforce o tempo todo essa dualidade que, de fato, hoje, inclusive pela lógica do consumo e de consumir serviços, a saúde enquanto consumo, então eu quero um plano de saúde privado, até porque não há uma confiança da sociedade como um todo nesse sistema público que aí está. Precisa fazer essa disputa. O tempo todo. Ela ficou fora da agenda da luta pelo SUS, né? Quer dizer, precisa fazer a disputa na comunicação, a disputa simbólica também. Sem dúvida. No imaginário dessa demanda. Reiterar a grande conquista social que é o SUS. E né? com os setores mais organizados dos trabalhadores, né? Os grandes sindicatos importantes que em determinado momento optaram por incluir na sua pauta de negociação com os patrões a concessão de planos privados de saúde. Só que hoje, com essa forte expansão dos planos privados, acho que está claro para toda a sociedade, inclusive para os sindicalizados que têm os planos de saúde, os limites desses planos de saúde. As negações de atendimento, a demora no atendimento, as urgências superlotadas, enfim. A ideia é preciso, portanto, que essa vanguarda do movimento social brasileiro, de fortes sindicatos que nós temos no país todo, voltem a assumir, a incluir na sua pauta o que foi conseguido, aliás, no ano passado com o Movimento Saúde Mais 10, com centrais sindicais importantes, assumindo a bandeira do SUS, não somente de mais recursos para a saúde pública, como também de trazer, aumentar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde. Luiz, eu queria... E sair dessa ilusão, desse canto de sereia que é a ideia de que os planos privados de saúde vão garantir a assistência à saúde para os trabalhadores. Que é muito pelo contrário, né? Isso é uma ilusão. E eu queria aproveitar isso que você acabou de falar para introduzir mais duas questões que chegaram pela internet. Uma da Débora Alighieri, que é uma blogueira ativista da questão da diabetes. E ela diz aqui, ó, muito bom o programa Espaços, como sempre. Obrigado, Débora. Gostaria de saber o que os debatedores acham sobre a proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas, planos de saúde, por exemplo, se eles acreditam que esta vedação daria mais autonomia para os representantes do Legislativo pensarem em melhorias para o SUS. Ela está dizendo que tem lobby lá dentro do Congresso. Muito forte.
Essa é uma pergunta. E a outra... A resposta já está na pergunta. A resposta é que eles acham que sim, né? Que a vedação é boa. Financiamento público. Aliás, está no STF. Espero que o ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas, traga a votação antes, a tempo de entrar em vigor na... E outra pergunta de uma das coordenadoras da RHS, da Rede Humaniza SUS, Patrícia de Souza Campos Silva, de Blumenau, Santa Catarina. Ela diz o seguinte: como vocês veem que a Política Nacional de Humanização, a PNH, como ela é uma aliada da atualização do movimento da reforma sanitária em favor da garantia dos princípios do SUS? Eu queria só retomar um pouco, até puxando um pouco isso que ela traz, a questão da integralidade e da questão das regiões de saúde. Né? Com a quantidade de municípios que se tem, você imaginar todos esses desafios que a gente está colocando acontecendo em cada um dos municípios deste país, em que pese todo o movimento municipalista, onde os municípios avançaram muito, tanto no financiamento quanto na responsabilidade sanitária e na aposta da atenção primária, né? Que é uma outra aposta que a gente está falando, que sistemas universais precisam ter e que tem a ver com o modelo de atenção e com chegar mais próximo das necessidades das pessoas. Para isso, para essa integralidade, estas redes de atenção, né, serem mais resolutivas e conseguirem que esse caminhar dos usuários possam ter mais respostas nos vários serviços, aí não é uma questão do serviço que vende para o SUS, mas olhando para a necessidade de construir redes com centralidade na atenção primária, que está ali no cotidiano da vida das pessoas, né, produzindo cuidado, são apostas que acabaram avançando e sendo construídas e que acabaram, como, por exemplo, processos da própria política de educação permanente, da política de humanização, traz a questão da formação dos profissionais, de como é que nós estamos cuidando das pessoas, porque no limite é disso que nós estamos falando, as pessoas estão sendo cuidadas, né? E como é que eu consigo fazer isso na micropolítica, no cotidiano, em cada município e na lógica das regiões. Da cogestão, da participação. E aí nas regiões, municípios muito social. Pequenos também tem pessoas que precisam fazer transplante, tem pessoas que precisam de serviços mais complexos. Isso não vai acontecer em cada município. E as regiões, então, precisam construir sistemas regionais solidários e compartilhados entre os municípios. Esta também é uma aposta do SUS no processo de descentralização, que é uma aposta que tem que ser feita no cotidiano. Encontros regionais, onde as pessoas que produzem cuidado e as pessoas que estão na gestão, solidariamente se constituam como um coletivo para poder construir um sistema regional de saúde que enfrente esta dualidade, este imaginário, esta comunicação e construa verdadeiros sistemas regionais. E esta fragmentação entre município, estado e federação. E isso por isso a provocação do Gastão e por isso hoje uma reflexão de várias pessoas de como é que a gente consegue efetivamente que estas regiões se constituam e até qual é o papel do Estado nisso, né? O Estado, como um dos entes da federação, assim como o Ministério, tem um papel importante para a construção desses processos. Como é que a gente pode pensar em política de transporte público nos municípios isolados? Veja aqui as regiões metropolitanas. Como é que a gente pode pensar o sistema de saneamento? Várias políticas regionalizadas, necessariamente. Tem um problema de descoordenação federativa entre estados, municípios e União que é preciso superar. A saúde tem apontado esse caminho, mas as dificuldades estruturais do próprio Estado brasileiro. Veja, a Constituição de 88 foi descentralizadora, descentralizou responsabilidades, mas também descentralizou recursos. No entanto, ao longo dos anos 90, a União começou a criar contribuições, ao invés de impostos, exatamente para fugir da obrigação constitucional do compartilhamento desses recursos novos. Então, a União volta a concentrar a arrecadação de recursos, no caso, através das contribuições, sem ter as responsabilidades que tinha antes. Há uma reivindicação que não é recente, que mais recentemente ganhou um nome, mas ela é antiga, e já foi falado aqui do subfinanciamento do SUS, e não apenas da necessidade de maior financiamento, mas também de uso mais adequado dos recursos da saúde. Mas eu queria que vocês não perder a oportunidade de falar de uma das pautas do documento do Movimento da Reforma Sanitária, que é o Saúde Mais 10, que é a luta para garantir 10% das receitas correntes brutas para investimento no SUS. Nelson. E eu quero concluir a minha fala. Por outro lado, a gente vê sendo vetado, como foi vetado a emenda 29, que dava 10% da renda bruta para a saúde, e aí vetado lá 141 chega a 3% do PIB.
que para mim isso aí foi um fracasso muito grande para a saúde pública no nosso país, entendeu? Como é que se quer estruturar, dar saúde para o povo, cortando recursos? Para mim, isso foi o ponto mais fraco que eu já pude ver dentro do sistema de saúde do Brasil. Maravilha, porque você melhorou a minha pergunta. Bom, até pegando esse gancho aqui, essas questões que estão sendo colocadas, que são decorrência exatamente de uma questão já que todos colocaram anteriormente, houve uma política, uma mudança diametral de uma política de Estado dos anos 80 para os anos 90 para pior, no caso da saúde pelo menos. Nos anos 80, com a sociedade entendendo, se apropriando, debatendo democraticamente qual o sistema público universalista que ela queria para toda a sociedade, que quiser para toda a sociedade, não é um sistema público pobre para os pobres. Então, eu volto a essa tecla novamente. O Estado, a partir dos anos 90, foi reapropriado por uma parte muito pequena da sociedade, diretamente ligada ao mercado. Isso na saúde deu uma outra estratégia do Estado. Qual é a estratégia do Estado? Eu, Estado, vou gastar muito menos com saúde, subsidiando o mercado para cuidar da classe trabalhadora e da classe média, com planos privados, e vou deixar 3/4 da população que não tem recursos financeiros para comprar qualquer plano privado, nem os planos privados mais baratos, para esses 74%, esses 3/4 da população, eu, Estado, vou gastar muito menos. Vou ser um Estado pobre para os pobres. Então, todos os avanços do SUS estão paralisados. A regionalização não vai se resolver se este Estado persistir em fazer o SUS pobre para os pobres. Né? A atenção primária à saúde, ou atenção básica à saúde, que nos países que têm bons sistemas públicos universais, ela resolve 80% a 90% das necessidades de saúde da população. Essa atenção primária nossa jamais vai resolver e não vai nem cobrir. A nossa atenção primária, efetivamente, está cobrindo no máximo 40% da população. Nos países de bons sistemas públicos, cobre mais de 90% da população. E ao cobrir mais de 90% da população, incluindo os trabalhadores e a classe média, resolve mais de 80% a 90% das necessidades. Embute na sua resposta. Este é o modelo. Sem querer te interromper e te interrompendo, mas embute na sua resposta, para a gente estar terminando o programa, eu preciso que você seja brevíssimo. Uma pergunta do Matheus Rodrigues Rangel, de Natal, Rio Grande do Norte, que ele diz o seguinte: vocês acham que é importante fomentar uma nova mobilização social para a reforma da reforma, só que desta vez com a tentativa de mobilização da população como um todo, não cometendo o mesmo erro da reforma sanitária original? E a Ângela de São Paulo que diz assim: eu proponho o Dia Nacional do Controle Social. Exatamente. As duas perguntas já contêm resposta dentro delas. O Saúde Mais 10, do original, é uma bandeira do Estado brasileiro começar a mudar o rumo do financiamento para que o rumo do SUS seja universal e de qualidade com atenção básica para toda a população. Neste rumo atual, o Estado tem uma outra estratégia de gastar menos dinheiro, é um dos piores gastadores de dinheiros públicos para a saúde do mundo, é o Estado brasileiro. Hoje, se analisar o per capita público, comparando com os demais países, e nunca vamos ter atenção básica, nunca vamos ter regionalização. Então, o SUS pobre para os pobres é a regra hoje. A exceção são os acertos que o Luiz Eugênio colocou no começo. Esses acertos são todos excepcionais, são exceção. Porém, esses acertos é uma sabedoria, é uma expertise, é um modo de saber fazer um bom sistema público, que é minoritário, é exceção, mas é o patamar que a sociedade brasileira pode conquistar. Aí, quem tem força para mudar o Estado, os perguntadores têm razão, é a sociedade consciente, organizada, como ela fez nos anos 80. É contraditório, é deprimente, mas dos anos 80 para cá, a sociedade perdeu a consciência da sua força e dos seus interesses maiores para a totalidade da sociedade. Nelson, o debate só começa, né? Quer dizer, as questões que você colocou agora nessa tua fala final mostram o tamanho do debate que nós temos pela frente e aquilo que o Sérgio Aroca dizia lá no começo do programa, retomado no vídeo do Sérgio Aroca, de dizer, bom, este é um trabalho e é uma construção contínua. Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu vou ter que encerrar, agradecendo muitíssimo a vocês.
porque acho que o debate foi muito rico e ele é a TVT se colocando aqui na posição de abrir esse debate junto no programa Espaços, de abrir esse debate, se comprometer com a continuidade dele. Agradeço também a você que habita com a gente esse espaço aqui de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!